Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Senhor, dê-me dessa água. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Ezequiel capítulo 36, versos 25 a 27, que diz assim: Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Esse texto é um texto que, de alguma forma, serve como base para podermos entender um pouco daquilo que foi a conversa, o diálogo que se seguiu entre Jesus e a mulher samaritana. Bem, para você que talvez esteja assistindo a esse vídeo, mas não teve a oportunidade de assistir os outros vídeos dessa semana, a partir de sábado, eu já aproveito para poder pedir a você que você retorne um pouco mais dentro do contexto do nosso canal. Vá lá no vídeo de sábado, onde você vai encontrar a base para poder entender essa animosidade entre judeus e samaritanos. Domingo, segunda, nós estamos construindo aqui juntos aquilo que é o relato de João capítulo 4, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É muito interessante a forma como o autor da lição, o pastor Thomas Shepard, como ele abordou aqui o tema. A associação que ele fez entre o encontro que Jesus Cristo teve com Nicodemos e o encontro que ele teve com a mulher samaritana. Existem muitas semelhanças entre os dois. Uma delas foi exatamente o fato de que Jesus utilizou algumas questões que fazem parte do mundo natural para explicar questões do mundo espiritual. Tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana, num primeiro momento, tiveram dificuldade de poder entender isso. Com Nicodemos, Jesus ele vai utilizar a ideia ou a imagem do nascimento natural. Um indivíduo que nasce, passa pelo processo de gestação, vai nascer de um pai, de uma mãe, e quando ele vai dizer para Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos vai olhar para ele e vai dizer, como é que pode um homem velho entrar no ventre materno e nascer de novo, Senhor? E Jesus vai olhar para ele e vai dizer, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então não te admires de eu te dizer que você deve nascer de novo. Jesus está trabalhando com ele essa mesma ideia. Com a mulher samaritana, ele está utilizando a figura da água viva. Ontem nós tivemos a oportunidade de poder entender um pouco mais do que é que Jesus estava falando. Quando depois no capítulo 7, Jesus vai explicar que a água viva é ninguém menos do que a terceira pessoa da Trindade Divina. E ele vai importar essa ideia de água viva lá de Ezequiel capítulo 47, aonde existe uma profecia de rios que correm a partir do templo e aonde ele vai passando, ele vai levando vida. Hoje, com o texto de Ezequiel 36, versos 25 a 27, que acabamos de ler, nós encontramos algumas outras imagens que também, pelo diálogo que Jesus teve com essa mulher, que Jesus quis utilizar. A promessa que Deus havia feito através de Ezequiel era: aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Jesus não está falando literalmente de um banho. Quando você pensa agora no contexto do Novo Testamento, quando Cristo Jesus vai substituir o rito da circuncisão pelo rito do batismo, o indivíduo, para poder pertencer ao povo de Deus no contexto do Antigo Testamento, ele tinha que passar pelo rito da circuncisão. Agora, no contexto do Novo Testamento, ele tem que passar pela experiência do batismo. O que é o batismo? Bom, o batismo é o momento em que o indivíduo entra dentro da água, ele é levado para baixo da água e é trazido de volta para a superfície. O que é que significa isso? Essa água é uma água santificada, é uma água santa, ela vai fazer alguma coisa especial na vida do indivíduo? Não, é água.
eu costumo brincar com as pessoas aqui em São Paulo, onde eu me encontro, eu digo, não, isso aqui é água da Sabesp, é água igual àquela que quando você abre a torneira na sua casa, você vê a água fluindo. É água, simplesmente água. Mas então por que que as pessoas entram nessa água e passam por esse rito tão especial? Bom, o Senhor Deus, no decorrer da história, ele utilizou algumas figuras para poder mostrar uma realidade maior. Quando você pensa, por exemplo, no acordo que havia entre Deus e Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus vai dizer para eles, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerem, vocês morrerão. Não havia nenhum tipo de veneno naquele fruto. Não era isso que estava em questão. Havia um acordo envolvido no comer ou não comer daquele fruto. Se enquanto eles não comessem, eles estavam dizendo através dessa atitude que tinham um compromisso com Deus. No momento em que comessem, eles estavam dizendo que permitiriam que a rebelião viesse para o nosso planeta, que eles queriam fazer parte da rebelião. Ao comer, portanto, Adão e Eva não morreram como eles esperavam morrer, pelo menos não imediatamente. Mas eles trouxeram a realidade da morte para o nosso planeta. Da mesma forma, o rito do batismo, ele tem um significado. O indivíduo é colocado embaixo da água, simbolicamente ele está sendo sepultado com Cristo Jesus na sua morte. Quando ele é trazido de volta para a superfície, é como se ele estivesse ressuscitando com Jesus. E Paulo vai dizer, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o poder que transforma a nossa vida. Você consegue imaginar isso? É alguma coisa realmente extraordinária. Por isso, quando Ezequiel está falando, está fazendo uma promessa aqui da parte do Senhor, aspergirei água sobre vocês, água pura sobre vocês, vocês ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e dos seus ídolos, não é um banho literal que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que ele vai purificá-los com água pura. Que água pura é essa? Mais uma vez, um símbolo do Espírito Santo. Porque lá no versículo 27 ainda ele vai dizer, porém o meu Espírito em vocês, e os lavarei, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Você percebe, de novo, aqui a presença do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo aqui envolvido. Esse processo de purificação é o Espírito Santo que aplica na nossa vida os méritos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o Espírito Santo quem nos purifica com o sangue de Cristo Jesus. É a obra dele. E Jesus, em João 14, ele vai mencionar que quando viesse o Espírito Santo, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E ao mesmo tempo nos ajudaria a entender aquilo que nós ouvimos e nos lembrar daquilo que ouvimos. E ao mesmo tempo de praticar aquilo que é o propósito do Senhor. E aqui entra o aspecto de guardar os seus mandamentos. Ele vai dizer aqui no versículo 26, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Jesus não está falando de um transplante literal de coração. Ele está falando de uma mudança na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir. É disso que ele está falando. E com essa mulher havia necessidade exatamente disso. Essa mulher, ela tinha uma vida realmente complicada. A gente vai conhecer um pouco mais da vida dessa mulher no estudo de amanhã. Entretanto, Cristo ele vai migrar agora de um aspecto físico, quando no primeiro momento ele vai falar da água viva, ela vai entender que ela não teria mais sede se bebesse uma água literal, e ela queria dessa água para não precisar mais vir até o poço para poder buscar. Lembra de uma informação que eu passei a vocês no sábado? A cidade de Sicar ficava mais ou menos 1,5 km do poço de Jacó. Então as mulheres tinham que fazer pelo menos 3 quilômetros para poder vir todos os dias até o poço e buscar água para as questões ligadas aos afazeres domésticos. Imagina que não era tão fácil. Essa mulher imagina, se eu consigo agora uma água que nunca mais vai permitir que eu tenha sede, eu quero dessa água, para não vir mais no poço. Agora Jesus vai migrar, quando a atenção dela foi atraída para o diálogo com Jesus, Jesus vai migrar para verdades espirituais. E então, Jesus, agora no capítulo 4, verso 16, Jesus disse, vai e chame o seu marido e volte aqui. Por que Jesus está usando agora essa situação? O que o marido dela tinha a ver com essa história? Jesus começa, em termos sociais, o mais complicado Jesus já tinha feito, que era começar um diálogo sozinho com uma mulher, e uma mulher estrangeira, samaritana.
Ele já tinha quebrado muitas normas, muitas regras sociais para começar aquele diálogo. Por que agora ele vai falar no marido dessa mulher? No livro das Atos das Nações, na página 139, ela não diz assim: antes que aquele coração pudesse receber a dádiva de Cristo, que Cristo queria ensinar-lhe, ou que queria conceder, seria preciso que fosse levada a reconhecer o seu pecado e o seu Salvador. Por isso, agora Jesus vai tocar na situação mais nevrálgica da sua vida. Aquela mulher havia passado por alguns problemas ligados ao relacionamento com o sexo oposto e havia sofrido tremendamente com os relacionamentos com outros homens. E agora Jesus vai tocar exatamente na ferida. Por quê? Porque Jesus queria curá-la. A promessa de Cristo para ela compreendia tudo isso, compreendia um coração novo, compreendia a purificação dos seus pecados, compreendia o Espírito Santo vivendo dentro dela, mas compreendia também a cura dos seus traumas emocionais. Jesus, ele nunca age pela metade na vida das pessoas. E ele estava tentando agir de uma forma que pudesse realmente transformar a vida daquela mulher. Amanhã nós teremos a oportunidade de poder entender exatamente o como. Talvez hoje esteja falando para alguém que tem vivido dramas na sua vida, o coração está machucado, está ferido, está magoado. O Senhor Jesus olha para você e diz: eu posso curá-lo. Eu posso trazer de uma água especial que pode purificar a sua vida. Eu posso trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. Eu posso colocar o Espírito Santo dentro de você para que ele te dê forças para obedecer aos mandamentos do Senhor. Você precisa disso. Então ore comigo agora. Obrigado, Senhor, porque tua palavra nos faz promessas tão extraordinárias. Queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a podermos passar por essa experiência. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?